Livro do profeta Isaías, capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Assíria. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, que lhe darei ordem para que se lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é calmo como a Carquemis? Não é Amate como Árpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Portanto, disse: com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E, como valente, abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a rainha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntarei a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, glorificar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, debaixo
da sua glória atentará um incêndio, como incêndio do fogo, porque a sua luz de Israel virá a ser como fogo, e o santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouca que um menino se poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão, e sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara e contra te levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Já Madimena se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia passará em Nobe e acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro e espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão os filhos do oriente, e Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá, que significa ou secará, totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e qualquer atravessará com calçados, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subia da terra do Egito. Capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, na tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová
é a minha força, e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis, naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Capítulo 13. A ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Peso da Babilônia, peso que também significa sentença. Que viu Isaías, filho de Amós: alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz do reboliço e de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as nações se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e baterei a soberba dos tiranos. Farei de um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá como do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada, e para suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos,
que não farão caso da prata, nem tampouco despojarão ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, o seu olho não poupará os filhos, e Babilônia, o ornário dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa encherá de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali, e as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó, e os povos os receberão, e os levantarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Cidade dourada ou exatora. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações. Agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamaram com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caístes, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno que significa em hebreu Sheol, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis da terra. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste, como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichinhos te cobrirão. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punham o mundo como um deserto e assolavam as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Desarraigarei da Babilônia o nome, e os resíduos, e o filho, e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei à possessão de corujas. De corujas também significa ou de porcos espinhos. E a lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Esse é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a nação que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso que também significa esta sentença. Não te alegres, toda Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente, voadora. Fruto será, e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião
para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo. Capítulo 15. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe, que significa ou sentença. Certamente, uma noite foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente, em uma noite foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon, e aos lugares altos, a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e toda barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e chorando abundantemente. Antes, Hebron, como Eleale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugirão os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque farão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Aronaim levantaram um lastimoso pranto, porque as águas de Ningri serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e que guardaram ao ribeiro dos salgueiros levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará a seu clamor, e ainda até Ber-Elim chegará o seu rugido, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon leões, como aqueles que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Doutro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Armon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia. Como a noite esconde os desterrados, e não descubra os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores serão consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima e a sua altivez, e da sua soberba, do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Kir-Haresete, pois já estão abalados, porque os campos de Esmon e a vinha de Sibna enfraqueceram,
os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibna. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleade, porque o júbilo dos teus frutos te farão na tua cega desapareceu, e fugiu folgueado a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum, já o pisador não pisará as uvas dos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar aos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor, dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco, ou sentença de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que deitarão sem haver quem os espante, e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão com a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espiga no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. Pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos.
No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojaram, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que assombra com as suas asas, que significa ou roçar das suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que significa em hebreus de Cuxi, que envia embaixadores por mar em navios de junto sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, um povo horrível desde o seu princípio, a uma nação de medida e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega, porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e serão eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos exércitos, ao monte de Sião. Bem, amados, vemos nesse capítulo das profecias do profeta Isaías que o Senhor tem o tempo determinado para a Assíria, e pois a ira do Senhor se levantará contra este povo que persegue e assola Israel. Tudo isso acontecerá por causa da unção, conforme diz o versículo 27 do capítulo 10. A respeito de Lúcifer, dos versículos 12 a 14 do capítulo 14, está predestinada a sua assolação, pois ousou ser semelhante ao Altíssimo. Como vimos no verso 1 deste capítulo 14, o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá
a Israel. E destes sairá um rabisco, que bem sabemos na primeira ressurreição e no arrebatamento da igreja, que será levada a menor parte, bem como no final da grande tribulação, né, os rabiscos de Israel serão posteriormente, tomarão posse juntamente com o Senhor Jesus quando este voltar em glória. Sabemos da ruína que o Senhor fará sobre Babilônia. Já no versículo 1 do capítulo 16, vemos que desde Selá, no deserto, o Senhor tem enviado o Cordeiro ao dominador da terra. Portanto, será este deserto o Brasil? O deserto preparado pelo Senhor para esconder a sua noiva, a sua igreja? No verso 6 do capítulo 17, mais uma vez, alguns rabiscos restarão, como sacudir da oliveira 2 ou 3 azeitonas, assim como 4 ou 5 nos ramos mais exteriores das árvores frutíferas, porque o Senhor diz que naquele dia haverá assolação. Shalom Adonai e até breve.